Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas da tarde, então vamos juntos conferir as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, dia 30 de novembro termina o prazo para pagar a parcela única ou primeira parte do 13º salário. Como a data cai em um sábado, muitos trabalhadores devem receber na sexta-feira, dia 29 de novembro. Vamos ver. A legislação de 1962 estabelece que os pagamentos do abono salarial devem ser realizados até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um sábado neste ano, as empresas devem antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Essa medida garante que todos os trabalhadores recebam o benefício dentro do prazo estipulado, evitando qualquer atraso. Também conhecido como gratificação natalina, o 13º salário pode ser pago de duas formas, em parcela única ou dividido em até duas partes. Se a empresa optar pela divisão, a segunda parcela deve ser creditada na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. É importante destacar que aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, também têm direito a esse benefício, mas com cronogramas de pagamento específicos e que já foram antecipados neste ano para maio e junho. Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor pode ser antecipado para o mês em que o trabalhador tira férias remuneradas, caso ele tenha solicitado essa opção até janeiro. A opção pela antecipação também pode ser feita posteriormente, caso esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, ou se houver negociação entre a empresa e o funcionário. E os gastos de brasileiros no exterior aumentaram. O resultado de outubro é o maior para o mês em 5 anos. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram o equivalente a 7 bilhões e 700 milhões de reais em outubro, um leve aumento em relação a setembro. O valor é o maior para o mês de outubro desde 2019, quando os turistas desembolsaram 8 bilhões e 700 milhões de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o indicador também registrou leve alta. Os brasileiros gastaram o equivalente a 7 bilhões 690 milhões de reais em outubro do ano passado. Já durante os anos de pandemia, os gastos de turistas foram bem menores. O saldo das viagens, que é a diferença entre os gastos no exterior de viajantes brasileiros e os de estrangeiros no Brasil, ficou negativo em 4 bilhões e 200 milhões em outubro. Enquanto os estrangeiros desembolsaram, no mês, 3 bilhões e 400 milhões de reais em solo nacional. E agora vamos falar de esportes. A temporada de 2025 pode ser o ano com mais clubes nordestinos na Série A do Brasileirão. Vamos conferir os times do Nordeste que vão estar na elite do campeonato no ano que vem. Sport e Ceará fecham a Série B dentro da zona de classificação. Bahia e Fortaleza garantiram a permanência. O Vitória está com grandes chances de ficar na elite. Apenas um desastre atrapalharia esse plano. Assim, em 2025 podemos ter 5 clubes nordestinos no mais alto nível do futebol brasileiro, algo jamais antes visto na era dos pontos corridos. Com direito a 2 clássicos impactantes, como o Bavi, entre Bahia e Vitória, e o Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará. Nos últimos anos, clubes como Fortaleza e Bahia estão se consolidando entre as grandes forças do futebol brasileiro, junto a uma gestão que sabe lidar com as limitações do clube, ao mesmo tempo que inova e eleva o patamar do futebol nordestino. Com 5 clubes na elite, a potência seria confirmada, e o Nordeste, de fato, se tornaria um protagonista no futebol brasileiro. E ainda falando de campeonato brasileiro, o Brasileirão de 2024 contou com 19 trocas de técnico até o momento. Dos 20 clubes do campeonato, 13 trocaram seus treinadores ao longo da temporada. Durante o Campeonato Brasileiro de 2024, muitos técnicos foram demitidos por não atender às expectativas do clube e de sua torcida.
No total, foram 19 trocas de treinadores até o momento. De todos os times, apenas 7 treinadores estão nos mesmos clubes desde o início do Brasileirão. São eles Arthur Jorge no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia, Vojvoda no Fortaleza, Gabriel Milito no Galo, Renato Gaúcho no Grêmio e Cláudio Tencati no Criciúma. Dentre os 13 clubes que tiveram trocas de treinadores, 4 deles tiveram 3 ou mais técnicos ao longo do ano. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Juventude e Vasco são os times que mais trocaram de treinador ao longo dessa temporada. O grande número de demissões e pressão sobre os resultados preocupam o trabalho de treinadores no Brasil. E por enquanto é só, eu fico por aqui. Continue ligado na nossa programação e não se esqueça, eu volto às 14 horas com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais!